A verdade é que o Cruzeiro se acostumou a jogar dessa forma, com poucos toques e muita verticalidade no seu ataque. E não à toa foi apenas o 14º time com posse de bola no Brasileirão do ano passado. Apenas 47,7%. E ontem já conseguimos ver o novo Cruzeiro, que vai procurar a principal brecha do sistema do seu adversário. Ó, quando eu olho para isso aqui, quando eu bato o olho nessa ideia de construção aqui, a gente já vê alguns padrões. A gente vai ver que o Cruzeiro ele vai partir desse mesmo 4-2-3-1, que é um sistema que hoje em dia é muito utilizado por diversos treinadores. E aí tem alguns detalhes aqui bem interessantes da gente chamar a atenção. Os laterais do Cruzeiro, eles sempre vão ganhar profundidade. E aí agora eu quero chamar a atenção para vocês para esse detalhe aqui. A linha de marcação do Vitória, o Vitória nessa partida veio se defendendo no 4-4-2. Qual que era a ideia deles? Ocuparem mais essa região do corredor central, impedir que a bola entre para o Christian, para o Caio Jorge e para o Matheus Pereira por dentro, e aí liberava o corredor por fora. Qual que é o problema disso? Como o lateral ele já avançou, ele vai receber lá na frente. Com poucos toques, o Cruzeiro vai já ocupar o campo de ataque. A gente vê aqui até o lateral do Vitória apontando para onde que deve ser a marcação dos zagueiros, porque se eu vou saltar lá no ponta, um jogador vai ficar livre. Quem que é esse jogador? É o Christian, exatamente o jogador que está infiltrando nesse espaço que a gente chama de meio espaço. E aí qual que vai ser a ideia? Quando a bola chega no Cauã Moraes, ele vai verticalizar muito rápido. Bola no Christian, a bola chega no Christian, ele domina, olha para a área, vê que o Caio Jorge está lá atacando. Agora eu gosto de usar aqui a prancheta para a gente entender como é que vai ser essas movimentações no campo. Olha só para vocês verem. O Cruzeiro basicamente ontem partiu desse 4-2-3-1, como vocês estão vendo aqui. Matheus Henrique e Gerson como dupla de volantes. O Cauã Moraes aqui na lateral esquerda, o William na lateral direita, lá na frente Arroio, Matheus Pereira e Christian. Quando o time tinha a bola, qual que era a ideia do time? O William espetava junto com o Cauã Moraes, que eram os dois laterais, e muitas vezes a gente vai ver o quê? O Matheus Henrique baixando, junto com o Fabrício Bruno, e o Vidalba fazendo essa espécie de saída em 3+1. E aí aqui a gente já tem a primeira vantagem, uma superioridade, um 4-contra-2. São 4 jogadores do Cruzeiro contra 2 do Vitória. Qual que é a ideia principal disso aqui? Quando o Cruzeiro faz essa saída de 3 e libera os dois laterais, os pontas, que em tese são meias por fora, eles vão vir por dentro. Eles vão fechar mais esse corredor aqui. A gente pode chamar isso aqui de uma formação de um 3-1-5-1. William e Cauã Moraes, eles se projetando, fazendo esse papel de corredor. O Arroio e o Christian por dentro, junto com o Matheus Pereira, e lá na frente isolado o Caio Jorge. Ó, isso aqui é bem legal, olha só para vocês verem como que nesse lance, aqui o Matheus Henrique ele vem por dentro para justamente ocupar esse lado direito e liberar o corredor para o William fazer, o Gerson como esse homem aqui mais na frente, e aí aqui o Vidalba e o Fabrício Bruno. E também uma outra coisa que é a verticalização. Olha como que o Vidalba ele já vai dominar orientado para frente, já buscando esse passe mais longo, ele indica isso, e quando ele dá esse passe, aí a gente coloca aqui no detalhe, os dois laterais. Olha como que o Cauã Moraes e o William, eles estão bem espetados lá na frente. E aí por dentro a gente vê o Christian, o Matheus Pereira e o Arroio aqui pelo lado direito. Quando os jogadores do Cruzeiro recebem a bola, e é um ponto muito interessante isso aqui, a gente vê esse desenho do 3-1-5-1. A gente vê aqui os 3 jogadores, 5 jogadores de meio campo aqui da equipe do Cruzeiro, e lá na frente o Caio Jorge. E aí qual que é a ideia? Atacou rápido, vamos verticalizar. A bola vai chegar aqui no corredor, a bola acaba fugindo um pouquinho do domínio do Arroio. Então a gente já entendeu como é que vai funcionar a ideia do Cruzeiro com a posse de bola. E aí esse detalhe que eu queria trazer para vocês é de como que o time vai aproveitar das brechas do sistema do adversário para conseguir fazer seus ataques, para conseguir realizar os seus gols. Isso aqui é muito importante, olha só. Ontem no meu Instagram eu soltei um detalhe muito interessante tático. Se você não me segue, tá aparecendo aqui agora aqui embaixo para você me seguir lá. Eu soltei o seguinte, tá se tornando tendência cada vez mais as equipes que marcam nesse 4-4-2 aqui, geralmente um dos jogadores dessa última linha fazerem isso aqui, ó, baixarem e fazerem uma linha de 5. Por que, Arthur? Basicamente, se o Cauã Moraes vai ocupar essa faixa lateral do campo aqui junto com o William, eu preciso ter 5 jogadores protegendo aqui a entrada da bola nesse espaço. Qual que é o problema disso aí? Geralmente, os 3 da frente, e aí vai ficar fazendo basicamente um 5-3-2, com os 3 da frente e os 2 lá. Esses 3 jogadores da frente aqui, eles vão ficar sobrecarregados. Quando a bola tá nessa região do campo aqui, eles vão ficar muito mais encarregados em vir geralmente dobrar a marcação aqui no lateral e dobrar a marcação também no ponta por dentro para não deixar esse ponta construir, e vai deixar geralmente esse cara aqui com muito tempo e espaço. E aí, o que significa isso, meu amigo? Matheus Pereira na base da jogada com muito tempo e espaço para pensar e decidir, você já sabe onde é que eu tô querendo chegar, né? Ó, exatamente esse ponto aqui, a bola chega no corredor lateral pro Ilha, e aí olha que interessante. O jogador que eu relatei para vocês que estava ocupando essa faixa aqui do campo,
ele baixa para se tornar um quinto elemento nessa última linha do Vitória. A marcação, quando a bola chega aqui no corredor lateral, a marcação geralmente ela vai dobrar. Então a gente vai ver essa situação aqui de 3 contra 2 no corredor lateral, mas aí quem tá baixando na base da jogada? O Matheus Pereira. E aí, meu amigo, o Matheus Pereira com esse tempo e espaço aqui, o que vai acontecer? Ele vai mapear a jogada e aí de primeira ele poderia já soltar o passe no Christian. Mas a princípio ele vai segurar, não vai soltar o passe, vai tentar um passe por dentro no Gerson, vai acabar errando o passe, mas a ideia já estava aqui. Ó, isso aqui para mim é o que resume as ideias do Cruzeiro. Olha só, o Matheus Henrique baixa aqui como essa opção de terceiro homem para a gente conseguir fazer uma saída de 3+1 com o Gerson na frente deles. Muitas vezes ele também era uma saída até em 2+2, mas aqui agora vai ser esse 3+1 para liberar os dois laterais simultaneamente. E aí quando a bola circula, vou até adiantar um pouquinho o lance aqui para vocês verem. E aí quando a bola circula, eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui. A gente vê exatamente aquela ideia que eu relatei para vocês do 3-1-5-1. Quando a bola gira, o meia da equipe do Vitória ele vai baixar para se tornar mais um elemento nessa linha de 5. A bola vai rodar e novamente eu destaco para vocês. Um grande problema disso aí é que aqui do lado a gente sempre vai ter um homem livre. Quem tá como homem livre aqui é o Christian. Olha como que a bola vai entrar com muita facilidade no Arroio, vai voltar aqui no Matheus Pereira, e aí olha para vocês verem o tempo e espaço que o Matheus Pereira tem para conseguir conectar essa bola no Christian, e aí aqui com toda a genialidade dele, consegue puxar para dentro. E aí sabe uma coisa que me chamou a atenção quando eu tava montando essa análise? É que eu olhei para esse número aqui, ó, mais de 94% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. Pô, dá uma moral, velho, dá um trabalhão fazer esse conteúdo aqui para vocês, trazer as ideias do Cruzeiro, dos outros times do futebol brasileiro também. Então faz o seguinte, ó, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho também, para você não perder nenhum outro vídeo do Cruzeiro ou de outro time quando eu soltar aqui também. Isso aqui para mim também é um padrão muito interessante nas equipes do Arthur Jorge. Quando a bola entrar aqui no goleiro Matheus Cunha, a gente vai ver essa situação aqui. Vitória totalmente encaixado individualmente, então significa que a gente vai ter aqui atrás uma igualdade numérica e quem vai ser o homem livre nessa jogada é o Matheus Cunha. Qual que é a ideia principal aqui? A gente atrai toda a marcação e lança nas costas. Olha que detalhe interessante. Quando o atacante vem pressionar o goleiro, é hora de soltar o passe. Por quê? Porque se tá todo mundo encaixado, outras pessoas vão ficar livres. Quando ele solta esse passe aqui, eu queria chamar a atenção para vocês dos encaixes individuais. Olha como que realmente está todo mundo no mano a mano, cada um pega o seu, e aí lá atrás que fique também no mano a mano e tem que vencer o duelo. Qual que é o problema disso daí? O Caio Jorge e o Matheus Pereira, eles basicamente estão baixando para o meio campo, se tornando quase camisas 10, dois camisas 10 ali na construção. Para quê? Para atrair os zagueiros do Vitória e tirar eles dessa zona aqui de trás, ó. E aí por que que faz isso? Porque se o lateral aqui ele vai ganhar para frente, ele vai ficar num duelo de 1 para 1 contra o lateral do adversário. Se o lateral do Cruzeiro ele ganha esse duelo aqui contra esse lateral, meu amigo, ele vai ter campo livre para conseguir fazer o gol dele. Ele vence esse primeiro duelo aqui, até domina a bola, consegue vencer com muita categoria, vai para cima. E aí, cara, marca esse golaço para a equipe do Cruzeiro. Ó, eu vou falar para vocês, tá? São às vezes pequenos detalhes que quando a gente tá vendo o jogo ali, a gente não consegue pegar de primeira, mas quando a gente reassiste, olha só para você ver. O Arthur Jorge aqui tá apontando pro William soltar o passe no Arroio. Por que disso? Para atrair a marcação do Vitória. Vocês lembram daquela situação que eu falei para vocês de dobra no corredor lateral, né? Basicamente a gente tá tendo aqui o quê? 3 jogadores focados aqui no Arroio e no William. E aí com isso, esse jogador aqui do Vitória, o Aitor, ele saiu dessa posição aqui do meio para vir se preocupar com o Arroio e com o William. Com isso daí, quem que vai ficar livre? O Matheus Pereira, exatamente. Olha aqui para vocês verem como que a bola vai rodar aqui. O Arroio não toca de primeira, não vai para cima. E aí é novamente aquela ideia. Matheus Pereira com tempo e espaço. Eu vou deixar para vocês porque eu acho que vocês sabem o que vai acontecer aqui, né? Vai mapear o lance. É um outro detalhe também que eu queria chamar a atenção para vocês. Essa jogada, ela é sempre muito difícil para o lateral que está defendendo. Por quê? Porque o lateral ele tem que ter 3 referências aqui. Bola, espaço e o adversário. Aqui, as 3 para ele é muito difícil. Se ele foca no adversário, ele perde aonde é que tá a bola. Se ele foca em defender o espaço, ele perde o adversário e perde a bola. Então, meu amigo, aqui é muito complicado. Bola do Matheus Pereira, e aí aqui para mim ele é um mestre em fazer isso. Talvez um dos melhores que a gente tem no futebol brasileiro. Conseguiu colocar a bola pro Christian, e aí por dentro Caio Jorge aparecendo sozinho na especialidade dele. Ó, pra mim já tem muita coisa do Arthur Jorge no time do Cruzeiro, tá? E eu acho que só tem a melhorar. Pra mim é um baita treinador, um baita acerto da diretoria do Cruzeiro.
E eu tô bem empolgado para continuar acompanhando os jogos do Cruzeiro. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você acha da equipe do Cruzeiro, o que você acha que dá para sair dessa fase ruim e beliscar um título no final da temporada.